Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da ação que discute o índice de correção a ser aplicado nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A análise do caso tinha sido interrompida em abril deste ano por um pedido de vista do ministro Nunes Marques. O presidente Luiz Roberto Barroso havia informado que este seria o primeiro item da pauta. Na semana passada, houve um pedido do governo para que o tema fosse retirado das discussões, para que a Corte desse prazo de 30 dias para negociações. Isso porque, no fim de outubro, houve reuniões entre ministérios, representantes da Caixa Econômica Federal e das centrais sindicais para buscar acordo. Já foram apresentados 2 votos, do relator, o ministro Barroso, e do ministro André Mendonça. A análise será retomada e devem votar o ministro Nunes Marques, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Apresentada pelo Partido Solidariedade em 2014, a ação questiona o modelo atual de reajuste dos valores depositados no fundo, que hoje é remunerado com base na chamada taxa referencial, um tipo de taxa de juros criada na década de 1990, usada como parâmetro para algumas aplicações financeiras. Para o partido, a forma de correção impõe perdas aos trabalhadores, já que há uma defasagem entre o percentual concedido pela fórmula aplicada, que usa a TR, e a inflação. Com isso, há violação a princípios constitucionais, como o direito de propriedade. Um relatório da Controladoria Geral da União identificou que, em 2022, houve um aumento de mais de 4 vezes no número de indeferimentos automáticos de benefícios do INSS, como salário maternidade e o benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência. De acordo com os auditores, existe um risco significativo de ter ocorrido decisões indevidas e problemas em áreas como o funcionamento das análises e o volume de pessoal envolvido. Indagado sobre o assunto, o INSS informou que não teve acesso ao relatório e que o indeferimento, em grande parte dos casos, está ligado à perícia médica e não à automação. Segundo o Instituto, os benefícios mais recorrentes, sujeito a recursos, incluem o auxílio por incapacidade temporária, que se refere ao antigo auxílio-doença, e o benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência. A Direção de Tecnologia da Informação do INSS afirmou o motivo predominante para indeferimentos, que decorrem frequentemente do parecer desfavorável emitido pela perícia médica e não está diretamente associado ao processo de automação. O INSS também informou que, em relação ao salário maternidade, foram revisadas as perguntas no requerimento, tornando a linguagem mais acessível ao beneficiado. A auditoria verificou os processos entre 2021 e 2023, mas a automatização começou em 2017. Desde então, os tipos de benefícios analisados de maneira automatizada foram sendo ampliados. E em 2022, mais de 1.300.000 análises ocorreram desta maneira. Após a escalada de crimes nas escolas brasileiras, deixando mortos e feridos, um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados debateu estratégias e ações que combatam a violência nas escolas. Casos de crimes no ambiente escolar cresceram no Brasil nos últimos anos, causando 52 mortes de estudantes, professores e funcionários. Na tentativa de frear esses tipos de caso, um grupo de trabalho do Congresso realizou um seminário para debater estratégias que gerem um ambiente escolar seguro e políticas educacionais que funcionem.
O Ministério da Justiça participou do debate e reforçou a importância dos pais monitorarem os filhos enquanto navegam no mundo virtual, seja em momentos de lazer ou até mesmo em momentos de estudo pela internet. De acordo com a pasta, os criminosos têm agido com perspicácia nas redes sociais, estimulando jovens vulneráveis a praticar violência em busca de vingança. A secretária de Segurança do Rio Grande do Sul ressaltou que os números de crimes nas escolas públicas vêm crescendo desde 2002, mas que nos últimos 2 anos a situação piorou. Ele é recente e crescente. Foi exatamente nos últimos anos que se aumentou muito, de 2002 para cá. Mais da metade aconteceram nos últimos 2 anos. Nós tivemos, nesse período curto, as 49 mortes ocasionadas por ataques em escolas, 115 feridos, o que é um número inaceitável quando a gente lembra que escola é um lugar sagrado. A escola é o lugar onde a criança sonha, onde a criança vive, onde a criança aprende a se relacionar. Os parlamentares afirmaram que, mesmo sendo feitas ações de melhoria pelas autoridades, os casos não irão mudar da noite para o dia e incentivaram a investigação pesada de grupos criminosos que motivam jovens pelas redes sociais a cometer crimes. As pessoas estão com medo, as pessoas estão apavoradas. E a coisa mais fácil e errada que a gente pode fazer é achar que um projeto de lei, é achar que uma medida vai mudar isso da noite para o dia. Isso não é correto com as pessoas. E eu acho que é esse desafio que a gente vem enfrentando. Entender que a gente está falando aqui de crime. Existem grupos extremistas em redes sociais que precisam ser investigados, precisam ser banidos. Essas coisas têm que ser previstas antes delas acontecerem. A gente está falando também de saúde mental. O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira um projeto que autoriza a União a repassar dinheiro a estados e municípios para compensar perdas na arrecadação em 2023. O texto vai à sanção do presidente Lula. Essas perdas de recolhimento do ICMS foram causadas pelas medidas tomadas pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2022 para baratear os combustíveis em ano eleitoral. O ICMS é um dos impostos que incidem sobre os combustíveis e uma das principais fontes de arrecadação dos estados. Bolsonaro sancionou uma lei que definiu um teto para o imposto estadual sobre produtos como combustíveis e energia elétrica, em uma tentativa de conter a escalada da inflação. Com isso, os estados arrecadaram menos. O projeto reserva 8,7 bilhões para repasses, ausentes para recompor parte dessas perdas, estimadas em 27 bilhões de reais. Conforme lei sancionada em outubro após acordo fechado com os governadores e validado pelo Supremo Tribunal Federal, o governo se comprometeu a quitar a íntegra desses 27 bilhões até 2025. A transferência dos recursos previstos no projeto aprovado representa uma antecipação dos repasses de 2024 para o exercício financeiro de 2023. O dinheiro para a recomposição das perdas de estados e municípios vem da incorporação do excesso de arrecadação de recursos da União, no valor de 15 bilhões de reais. A Comissão de Educação do Senado aprovou incentivos à carreira de professor do ensino básico. Os senadores também avançaram na regulamentação dos serviços de streaming. Após a análise de um conjunto de fatores, a Comissão de Educação colocou em debate incentivos à carreira de professor do ensino básico. Mais de 2 milhões de professores, cerca de 60%, são docentes do ensino básico. Sofrem com baixos salários e escassez de benefícios. Por isso, os parlamentares voltaram a discutir a preocupação com o aumento do analfabetismo, atraso escolar e baixo interesse dos jovens na profissão. A ideia é melhorar a educação brasileira, estimular os jovens a ingressar na carreira de professor, assim como promover melhores condições de trabalho aos docentes que já atuam na área. E na tentativa de diminuir esses problemas e melhorar o ensino na educação básica,
Um projeto do Senado estabelece a Política Nacional de Incentivos e Benefícios a futuros professores da educação básica, promovendo estímulo à formação, aprimoramento de concursos, oferta de bolsas de estudo, além da ampliação das matrículas em licenciatura e pedagogia, dentre outras melhoras para o segmento. O foco é evitar o que os especialistas chamam de apagão docente, resultante do baixo salário e pouca criatividade na carreira. A iniciativa desse projeto apresentado por Excelência, ele é bastante meritório, né? Os números e a realidade em relação ao número de professores no Brasil, nós já temos um apagão docente em algumas regiões e em muitas áreas de conhecimento. E a preocupação principal do projeto é de valorização e, à medida da valorização, também o incentivo à formação, a busca e motivação dos alunos do ensino médio, os profissionais que já estão na docência, que permaneçam na docência, porque nós temos hoje uma realidade que já vem crescendo desde, participei de um grupo de pesquisa desde 2010 e os números não melhoram, ao contrário. O relatório apresentado pela senadora foi aprovado por unanimidade dos presentes. E a proposta agora segue para análise de outras comissões. Na mesma sessão, também foi aprovada uma proposta que inclui um projeto que trata de melhorar a oferta e a remuneração de serviços de vídeos sobre demanda, após algumas análises que foram feitas. Daqui a pouco, Israel autoriza a pausa humanitária diária com duração de 4 horas no norte de Gaza. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, realiza solenidade em comemoração aos seus 26 anos. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Fique com a gente.